A reforma previdenciária foi aprovada no final do ano passado e já está valendo. Muita coisa se falou sobre o assunto, mas nem todas as dúvidas foram esclarecidas. Veja na reportagem de Euclides Carvalho. O conjunto de interrogações é grande. Como ficam agora as regras de aposentadoria para trabalhadores urbano, rural e mais o servidor público? Este advogado em Varginha explica para a gente. De início, eu gostaria de ponderar que uma das principais mudanças foi a questão da aposentadoria por tempo de contribuição. Não que deixou de existir a aposentadoria por tempo de contribuição. A questão principal é a seguinte: agora, além de se ter um tempo mínimo de contribuição necessário para a pessoa conseguir se aposentar, o governo instituiu a questão da idade mínima. Ou seja, antes o homem conseguia se aposentar com 35 anos de contribuição e a mulher com 30 anos, independente da idade. Agora, além de ter o tempo mínimo de contribuição, é necessário uma idade mínima. No caso dos homens, 65 anos e no caso das mulheres, 62 anos de idade. Então, teve essa mudança que vai impactar significativamente. No caso dos trabalhadores rurais, esse tempo mínimo de contribuição reduz em 5 anos. Antes, quando você ia se aposentar, o valor da renda mensal inicial, o valor base que era utilizado para calcular o seu benefício, ele era 80% das maiores contribuições que você tinha, ou seja, pegando de 94 para cá. Analisava-se tudo que a pessoa recebeu nesse período e tirava as 80% maiores contribuições para se fazer a média da renda mensal inicial. Agora, com a reforma, vão ser utilizados 100% das contribuições para a renda mensal inicial. Isso, obviamente, vai impactar e reduzir o valor da renda mensal inicial. Por quê? Principalmente para trabalhadores que às vezes têm uma renda mensal variável, que recebe por comissões, que às vezes tem um mês bom, vários meses bons, às vezes alguns meses ruins, aqueles meses ruins eram excluídos do cálculo. Agora, tudo isso vai ser incluído no cálculo e, obviamente, vai impactar o valor da renda mensal inicial, porque a média vai ser menor. Existe uma regra para a transição e pagamento de pedágio quando se configurar o caso. Tanto no caso do Serviço Público Federal quanto o segurado, que ele já tinha o tempo mínimo necessário para se aposentar antes da reforma previdenciária, ou seja, antes de novembro de 2019, ele continua podendo se aposentar normalmente pelas regras antigas, porque ele tem o direito adquirido. Também é importante colocar que, além de ter esse direito adquirido, para aqueles que faltavam pouco tempo para se aposentar, eles podem também conseguir isso através de um pedágio. Para aqueles que faltavam 2 anos ou menos para poder se aposentar, o pedágio é de 50%. Ou seja, para aqueles que faltavam 2 anos, por exemplo, para se aposentar, ele teria que trabalhar, contribuir esses 2 anos mais um. Se faltaram mais de 2 anos, aí o pedágio é de 100%. Ou seja, se faltavam 5 anos para aquela pessoa conseguir se aposentar, ela precisa contribuir 10 anos. Os 5 que faltavam, mais os 50% os 100% do pedágio. E a aposentadoria especial ainda existe? Isso foi um ponto também de bastante discussão, porque a aposentadoria especial é aquela destinada para o servidor ou trabalhador que trabalhava em alguma atividade de risco que trazia algum dano para a sua saúde. Poderia ser um risco físico, químico ou biológico. Para essas pessoas, a aposentadoria especial poderia vir com 15, 20 ou 25 anos, dependendo do grau de risco desse agente. Agora, além de ter o tempo mínimo naquela atividade, também tem a idade mínima. 55 anos para o grau máximo, 58 para o grau médio e 60 para o grau mínimo. Essa é uma situação que nós observamos que pode tornar a lei ineficaz. Por quê? O objetivo do legislador foi colocar esse tempo mínimo na atividade justamente para que a pessoa pudesse se aposentar mais cedo e se afastar daquele risco. Tanto é que um dos requisitos da aposentadoria especial é que, assim que a pessoa se aposente com a aposentadoria especial, ela tem que se afastar daquela atividade. E a partir do momento que você coloca, além do tempo mínimo, uma idade mínima, você vai fazer a lei poder ser ineficaz, fazendo com que a pessoa, embora tenha o tempo mínimo de exposição necessário para poder se aposentar, ela não consiga porque ela não tem idade mínima. E isso pode acontecer de uma pessoa, por exemplo, que ingressou numa atividade de alto risco aos 18 anos de idade e se aposentaria com 15 anos, justamente para se afastar rapidamente daquela atividade de risco, ter que trabalhar até os 55 anos para conseguir se aposentar. Dr. Rude comenta sobre o direito adquirido pelo exercício do tempo e também que o ideal é fazer a programação da aposentadoria. O que a gente observa é que as pessoas deixam tudo para a última hora e às vezes a pessoa acaba sendo prejudicada porque ela teria o direito já a uma aposentadoria e não consegue por falta de documentação, porque não vai conseguir comprovar algum período de trabalho. Então é importante procurar o INSS, procurar um profissional da área, justamente para poder se programar e se planejar para não ser pego de surpresa.
Hoje, inclusive, o INSS tem um canal novo que é o meu INSS, que é um site do INSS que a pessoa pode fazer o cadastro lá, e lá ela consegue levantar todas as contribuições que foram feitas, inclusive verificar se o empregador está fazendo as contribuições corretamente, se tem alguma contribuição que ela fez, às vezes como autônomo, no carnê, que às vezes não está constando no sistema do INSS, para ele poder já fazer esse reajuste, e isso é uma situação interessante. E outra coisa que a gente observa é a questão de planejar no seguinte sentido: eu já tenho o tempo necessário para aposentar e já tenho a idade necessária para poder me aposentar. Vale a pena esperar? Essa é uma questão que a pessoa tem que ponderar, porque às vezes o que ela deixa de receber no período até obter um benefício maior, pode ser que num lapso temporal aí não seja tão interessante assim, e vale a pena se aposentar já imediatamente.